Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios da Super o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, que disputou a presidência da República no ano passado pelo Partido dos Trabalhadores. Ministro, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, Palhares. É uma satisfação muito grande estar aqui, conversando com os mineiros aqui sobre o Brasil, sobre o futuro, sobre perspectivas. Estou inteiramente à sua disposição aí para responder qualquer pergunta com muito interesse. Então, vamos começar. Ministro, o senhor está aqui em Minas Gerais, tenho visto algumas andanças suas pelo Brasil também. O objetivo é 2022? É uma candidatura à presidência da República? Olha, na verdade, eu acho que nós passamos um momento, que foi 2018, um momento de reafirmação das nossas bandeiras. Eu acho que a minha ida para o segundo turno, e eu acho que nós teríamos quase condição de ter ganho a eleição, se não fosse algumas especificidades, né? Muita fake news, muita coisa errada na eleição, mas reafirmar as nossas bandeiras. Nós temos um legado, nós governamos durante 12 anos o país, foi o melhor crescimento econômico da história, acesso à universidade, acesso à energia elétrica, a crédito, ao mercado de trabalho. Eu acho que o povo brasileiro tem uma lembrança do tempo em que não só o Brasil crescia, mas o crescimento chegava na porta da casa do trabalhador. Então, reafirmar esse legado é importante, porque as pessoas precisam de alternativas numa democracia, né? Tem a pessoa que está satisfeita com o governo, tem pessoas que vão buscar alternativas. O papel da oposição é apresentar essas alternativas, é dizer o que você faria no lugar do governo se você tivesse no Palácio do Planalto. Por isso que nós estamos apresentando um plano de recuperação do emprego, apresentamos um projeto de reforma tributária e nós vamos divulgar isso no Brasil. Não adianta divulgar um dia e esquecer numa gaveta. A gente tem que ir para a rua, discutir nos sindicatos, nas universidades, nas escolas, discutir com o povo, né, nas comunidades, qual que seria o caminho que nós adotaríamos se nós tivéssemos ganho a eleição de 2018. É assim que se faz democracia. Democracia é oferecer um leque de possibilidades maior para o eleitorado. Para o eleitorado aí ter mais liberdade de escolher os seus governantes nos futuros pleitos eleitorais. O ex-presidente Lula já disse em algumas entrevistas que é muito grato ao senhor pela disponibilidade em 2018. Nas palavras dele, ele teria feito um pedido, o senhor de prontidão atendeu, foi candidato. E ele também já afirmou que não quer que o senhor seja candidato a prefeito em 2020. Mas não seria uma forma do PT tentar reafirmar, se o senhor fosse, por exemplo, candidato e possivelmente eleito em São Paulo, justamente isso que o senhor acabou de falar, as propostas do partido? Olha, eu participei de muitas campanhas desde 2012. Participei de 2012, 2016, 2018. E, na verdade, eu acho que você também tem que dar espaço para novas lideranças surgirem, entendeu? Não tem essa história de você ficar ocupando espaço, né? Eu fui prefeito, fui 4 anos prefeito. Você sabe que a minha gestão é mais valorizada hoje do que quando eu estava à frente da prefeitura. Hoje o prefeito atual retomou uma boa parte dos meus projetos, o que é ótimo, porque também política se faz assim. Eu, quando fui ministro da Educação, eu dei curso a vários projetos dos meus antecessores. O que eu achava que era bom para o Brasil, eu dei continuidade. Muitas coisas que os meus antecessores não fizeram, eu tive a oportunidade de fazer. Por exemplo, ninguém mais do que nós expandiu a universidade pública, escolas técnicas, bolsa de estudo, creche, transporte escolar. Mas muita coisa boa que foi feita no passado, eu dei impulso. Então eu fico feliz de ver o atual prefeito de São Paulo recuperar bandeiras que eram minhas e que ele abandonou nos 2 primeiros anos de governo. Mobilidade urbana, transporte público, ciclovia, segurança no trânsito, plano diretor. Nós estamos tendo um boom imobiliário em São Paulo por causa do plano diretor da cidade. Um boom imobiliário. Vai em São Paulo que tem de lançamento lá, por quê? Porque o plano diretor organizou o investimento imobiliário na cidade.
Então, eu estou disponível para debater a cidade, adoro São Paulo, nasci no dia da fundação de São Paulo, amo aquela cidade, é a cidade da minha vida, mas eu acho que ano que vem vai ter muita novidade no cenário político nacional. Nós estamos conversando com o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, aqui no Café com Política de hoje. Ministro, o senhor destacava a importância que há do PT de defender o legado dele na presidência da República. Eu estava lendo há poucos dias uma matéria na internet e vi também alguns dados de uma pesquisa que foi feita no Nordeste em específico, que mostram que o PT perdeu espaço no Nordeste e que pessoas que historicamente votaram no PT, votaram no Lula, votaram na ex-presidente Dilma Rousseff, votaram na eleição do ano passado no atual presidente Jair Bolsonaro. O que o PT tem que fazer para recuperar esse terreno? E para corroborar nessa questão que estou apresentando ao senhor, as pessoas que votaram no atual presidente Jair Bolsonaro votaram muito sob a justificativa da moralização da coisa pública. Aí é que eu faço esse questionamento. O que o PT precisa fazer? Bom, primeiro deixa eu fazer uma pequena correção. Na eleição de 2018, o PT teve o maior percentual de votos no Nordeste da história. Mas ainda assim, o levantamento mostrava isso, que o PT acabou perdendo espaço, mesmo tendo essa votação expressiva no Nordeste. O senhor, inclusive, venceu a eleição no Nordeste. É mais do que expressiva. Eu tive, para presidente da República, mais voto do que o próprio Lula e Dilma quando concorreram. Ou seja, foi um fenômeno que nem os analistas conseguiram explicar. Se você perguntar para mim, eu não sei explicar o que aconteceu. O Nordeste foi a maior votação da história do PT no Nordeste. Nós precisamos recuperar justamente o Sudeste para voltar a ganhar a eleição. E as pesquisas estão dando conta de que nós já começamos uma leve recuperação em função do desprestígio do Bolsonaro, que está com 40% de ruim e péssimo. Nós começamos a recuperar uma parte do nosso prestígio, sobretudo no Sudeste, que é basicamente, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, que é muito importante um presidente ter uma vitória, ter uma votação expressiva aqui para ganhar a eleição de forma equilibrada no território nacional. E eu estou em Minas também por causa disso, para fortalecer o nosso presidente aqui do diretório regional, que tomou posse ontem, dizer que estou à disposição do partido para correr o estado. Olha, o que nós fizemos por Minas Gerais é uma coisa extraordinária. O que tem de escola técnica no interior desse estado, campus universitário no interior desse estado, o que de obra nós fizemos aqui para recuperar Minas, foi um negócio extraordinário. Eu, como ministro da Educação, não saía de Minas Gerais. Tantas eram as inaugurações. Só que as pessoas, naturalmente, esquecem isso. Então, o papel é reafirmar, é ir para a rua, reafirmar o que fizemos na Zona da Mata, no Triângulo Mineiro, no norte de Minas, que era completamente esquecida, nos vales, Vale de Jequitinhonha, Mucuri. Fui lá abrir soube ontem que lá em Teófilo Otoni nós abrimos no campus até faculdade de medicina. Quando é que o filho do pobre ia ser médico? Justamente em Teófilo Otoni, que ninguém nem sabia onde era. Nós fomos em cada região pobre do país levar progresso, levar oportunidade. As pessoas esquecem, o tempo passa. O papel da política é relembrar, o que foi feito e apontar o futuro do que pode ser feito de melhor para o nosso país. O senhor já foi ministro da Educação e ontem o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração falando que a TV Escola deseduca e que ninguém assiste a emissora. Ele também criticou o Paulo Freire, considerado o patrono da educação brasileira. Como que o senhor viu essa declaração? Olha, eu duvido que o Bolsonaro ou que o ministro da Educação dele tenham lido uma linha sequer do Paulo Freire. Eu duvido. Eu acho que o Bolsonaro não é a praia dele, a leitura, e eu acho que ele desconhece completamente a obra do Paulo Freire. Mais do que isso, eu tenho a convicção de que ele não conhece o prestígio do Paulo Freire no mundo. É um dos brasileiros mais citados do mundo, como um educador, não é como militante político partidário, como educador. É uma pessoa que está acima dessas disputas menores. Por que
o Bolsonaro faz esse tipo de circo? Esse tipo de circo atende uma parcela de pessoas que acham que esse tipo de agressão é uma coisa que demarca território. Sabe, é uma coisa violenta de demarcação de território. Então ele não passa um dia sem falar mal de alguém. Não passa. Ele chega a falar mentira dele mesmo. Um dia ele fala que está com câncer de pele e no dia seguinte ele critica a imprensa por ter noticiado que ele falou que estava com câncer de pele. Ele hostiliza jornalistas, ele hostiliza artistas. Outro dia ele falou mal do Leonardo DiCaprio. O que o Leonardo DiCaprio tem a ver com o fato de que os grileiros da Amazônia estão tocando fogo a pedido dele na floresta, na nossa floresta? O que ele tem a ver com os fazendeiros que, estimulados pelo Bolsonaro, estão se armando e matando a população indígena? Então o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro não passa um dia sem falar de alguém. Pode ser do Papa, pode ser do Leonardo DiCaprio, pode ser da Greta, pode ser do Paulo Freire, pode ser amanhã de você, pode ser de mim. Ele vai falar mal de alguém amanhã, depois da manhã e assim por diante. Por quê? Porque ele desvia a atenção do que o país precisa discutir. O que o país precisa discutir é o seguinte: o que ele vai fazer com o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica? O que ele vai fazer com o piso nacional do magistério? O que ele vai fazer com o salário mínimo? Vai manter congelado 4 anos? O que ele vai fazer para gerar emprego de qualidade, não os empregos que ele está gerando, todos precarizados, abaixo do salário? O que ele vai fazer para o Brasil ter respeito internacional? O que ele vai fazer contra o Trump, em represália ao aumento de tarifas de produtos brasileiros que vai gerar desemprego no Brasil, para quem ele só tem gestos de carinho e amizade e que recebe em troca o pior que ele pode oferecer? Então, é uma maneira, falar mal do Leonardo DiCaprio, do Papa ou do Paulo Freire, é o circo para desviar a atenção do que interessa discutir. O país está deixando de ser sério, governado pelo Bolsonaro. Os outros países não respeitam o Brasil, e muito menos o presidente da República. Então isso é ruim para a nossa imagem no exterior. Pode satisfazer meia dúzia de pessoas aqui que jamais abriam um livro do Paulo Freire para saber do que se trata e que aplaudem esse tipo de atitude do Bolsonaro, que não é digna de um chefe de Estado. O senhor é tido e havido, ministro, como o potencial candidato do PT à presidência da República em 2022. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: o PT tem sido muito crítico a algumas pautas apresentadas pelo governo Bolsonaro e vou citar como exemplo a reforma da Previdência. O PT voltando ao poder em 2022, o PT revogaria a reforma da Previdência? E o que é que seria feito? Olha, eu acho que nós tivemos uma vitória muito importante no debate da reforma da Previdência. Qual era o projeto do Guedes que o Bolsonaro avalizou e mandou para o Congresso Nacional? Era o projeto chileno de capitalização. Ou seja, você vai ter de aposentadoria aquilo que você poupar ao longo da vida. Traduzindo em miúdos para o nosso ouvinte aqui. Ou seja, na visão do Guedes, a tua aposentadoria é proporcional ao que você poupou ao longo da vida. Parece bonito falando assim, né? Só que o pobre não consegue chegar no final do mês com as contas pagas. Como é que ele vai chegar aos 60, 65, 70 anos, além de com as contas pagas, com uma poupança para sustentá-lo 10, 15, 20 anos? Então isso funciona para a classe média alta, chamada capitalização. Você tem lá um mínimo de aposentadoria pública, esse mínimo não paga as suas contas, você poupa e compra um título de capitalização para ter uma aposentadoria melhor do que o teto. Isso faz sentido. Agora, o pobre, que não consegue chegar no final do mês, o governo obrigar ele ainda a poupar para garantir a sua aposentadoria, qual é o regime que nós defendemos? O regime de repartição. Ou seja, os muito ricos pagam contribuição previdenciária para que a gente possa dar a devida assistência para os idosos pobres. E por isso que a quantidade de idosos pobres no Brasil caiu
dramaticamente. Dramaticamente. O Bolsonaro queria voltar para o sistema anterior. E nós impedimos isso. Inclusive com o apoio de partidos de centro que não queriam essa crueldade com os brasileiros de baixa renda. Então, nós tivemos sucesso em barrar certas coisas que o Bolsonaro queria. Queria mudar o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Queria mudar o BPC para pessoas com deficiência. Aliás, fez uma maldade essa semana, que é acabar com a cota de emprego de pessoas com deficiência. Hoje, toda empresa é obrigada a contratar pessoas com deficiência. Então, ela tem lá uma reserva de postos de trabalho para o cadeirante, para o surdo, para o cego. Isso é civilização. O Bolsonaro quer acabar com isso. Como quis acabar com o BPC para pessoa com deficiência. Então, nós estamos tendo algum sucesso em refrear esse apetite do Bolsonaro em destruir as políticas públicas. O senhor destacou agora que houve sucesso na questão do BPC, na questão do sistema de capitalização. A aposentadoria rural, por exemplo. A aposentadoria rural, enfim, entre outros pontos que o Congresso e a ação da oposição, enfim, conseguiu negociar efetivamente na aprovação do projeto. Na questão da idade mínima para aposentadoria, que foi algo que foi muito discutido, foi exaustivamente discutido no Brasil, inclusive até na época da campanha também, da qual o senhor participou. O senhor concorda com essa idade que foi estabelecida de 65 anos para homens e 62 para mulheres? A idade mínima é outra questão que merece atenção. Quando você fala para uma pessoa, todo mundo fala, é razoável ter idade mínima. E é verdade, é razoável. Mas as pessoas têm que entender que existem algumas especificidades. Tem gente que começa a trabalhar com 14 anos de idade. Quando você fixa a idade mínima aos 65 para esta pessoa, você vai estar dizendo que ela vai ter 50 anos de recolhimento. Essa pessoa não consegue ter 50 anos de recolhimento. Para você ter, veja bem, para você conseguir aposentadoria integral hoje no Brasil, o governo está exigindo 40 anos de recolhimento. Quantos brasileiros conseguem ter 40 anos de recolhimento com carteira assinada? Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o número de brasileiros que conseguem ficar 40 anos com uma carteira assinada é um número mínimo. Então, quando você está dialogando com o andar de cima da sociedade, faz sentido. Mas quando você está falando, por exemplo, com um trabalhador da construção civil, ele vai falar, querido, eu começo como servente com 15 anos. Você quer que eu trabalhe 50 anos, com 40 com carteira assinada para ter direito à minha aposentadoria integral? Ou seja, você está me condenando à morte. Até porque a idade média de quem trabalha na construção civil é inferior a 65 anos de expectativa de vida. Então, eu acho que o governo não teve sensibilidade de tratar só tratou o militar de forma diferente, ainda assim de alta patente. O militar de baixa patente ele desprezou e o militar de alta patente ele tratou como se fosse, sabe, filho. Agora, ele não pensou em categorias profissionais que não conseguem recolher 40 anos com carteira assinada e que tem um tipo de labuta na vida que não dá uma expectativa de vida que permita pensar em ele viver 70, 80 anos. O senhor criticou a forma como o governo Bolsonaro está fazendo na geração de empregos. A última pesquisa do IBGE mostra que o número de desempregados pelo menos não caiu, está estável, mas a gente sabe que está muito longe ainda de ser o ideal para o Brasil, hoje com pouco mais de 12 milhões de desempregados. Qual seria a forma ideal, então? Olha, em primeiro lugar, nós temos que entender que não existe outro caminho para ativar a economia que não seja por meio do consumo das famílias. Não tem. O governo tem limites. Na minha opinião, a gente deveria flexibilizar o gasto público para terminar a obra. Porque uma obra parada, ela não é uma obra parada, é uma obra que está se degradando. Ela vai custar mais caro terminar do que se você fizer uma flexibilização para concluir e entregar para o país. Obra parada é prejuízo. Então, essa história de você ver esses esqueletos todos, isso aí está trazendo um enorme prejuízo para o país. Tem dinheiro para reativar essas obras? Deveria ter. Por quê? Nós deveríamos flexibilizar a regra fiscal para esse fim específico.
Devia ter um dispositivo na lei dizendo, olha, para concluir obra, nós vamos ter uma contabilidade separada. Então nós vamos poder... Por quê? Porque o prejuízo de retomar uma obra parada é enorme. Peguem o histórico de obras paradas no país. Isso gera emprego. Isso ativa a economia. Segundo lugar, crédito. Nós temos que ter um choque de crédito no país, mais ou menos do mesmo jeito que nós fizemos quando o Lula assumiu em 2003. Vocês lembram do crédito consignado? Foi uma revolução no país. O crédito consignado fez o crédito como proporção do produto interno bruto do país dobrar. O crédito é que ativou o consumo de massa no país. Então, os mais pobres, os trabalhadores de baixa renda, conseguiram fazer o seu crediário porque tinham condição de ter juros baixos. Hoje você não vê mais nenhuma iniciativa do governo em relação ao crédito. O que eles fizeram com o cheque especial é uma loucura. Eles tabelaram o cheque especial em 150% ao ano, o juro, para uma inflação de 4%, você pagar 150% de juro ao ano, e ainda assim liberaram as tarifas do serviço do cheque especial. Resultado, você, Rodrigo, que não entra no cheque especial, você vai pagar por quem entra. Tudo para quê? Para preservar o lucro dos bancos. Então, proteger os bancos que estão com lucros recordes e onerou quem não precisa do cheque especial para tabelar em 150% ao ano o juro do cheque especial. Então, se nós não tivermos uma política de crédito, nós não vamos alavancar a economia. E a reforma tributária que nós entregamos lá para o Congresso Nacional, a reforma tributária que tem um pressuposto. Quem paga imposto no Brasil é o pobre. Paga no consumo. Nós temos que mudar essa ordem. O pobre tem que pagar menos. Você viu que ele já anunciou que ele vai voltar a tributar a cesta básica. O que acontece quando você tributa a cesta básica? O preço dos produtos da cesta básica vai subir. O que vai acontecer com o poder de compra do salário? Vai cair. Por que ninguém consegue mais fazer um churrasco nesse país? Porque não consegue pagar 50, 60 reais o quilo da carne. É impraticável. Por que tem muita gente que não usa mais o seu veículo nem de final de semana? Porque não consegue pagar 4,20, 4,30 o litro da gasolina. Essa oneração, esse aumento de impostos sobre a cesta básica vai fazer o salário do trabalhador cair. Como o salário mínimo está congelado por 3 anos, resultado, o consumo cai. Como é que a economia vai reativar? Aí o pessoal está comemorando 1% de crescimento econômico. Meu Deus, crescemos 1%. Nós crescemos 4,5% durante o governo Lula. Mas no governo Dilma a história foi bem diferente, né? Foi. O que aconteceu depois de 2014? Uma crise política do tamanho do mundo, uma sabotagem, aquele Eduardo Cunha que está preso, sabotando o governo com apoio do PSDB. Mas ela não errou, ministro? Ela errou também. E onde? Mas ela tinha 4 anos para corrigir o erro dela. Ela tinha 4 anos. Por exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso errou em 98, mas estava reeleito, ele teve 4 anos para corrigir. E quase fez o sucessor. O Zé Serra podia ter ganho a eleição em 2002. Sabe por que o Zé Serra não ganhou a eleição em 2002, do Lula? Por causa do apagão. Não foi por causa da crise cambial de 98. O Fernando Henrique conseguiu se recuperar da crise cambial de 98, mas não conseguiu se recuperar do apagão que aconteceu em 2001. E por isso que ele perdeu a eleição. A Dilma tinha 4 anos para se recuperar, assumir os erros e se recuperar. Mas não deixaram. Quiseram sabotar o governo dela, e isso em prejuízo do país. O presidente Jair Bolsonaro também tem o resto do mandato. O senhor acredita, então, que ele tem esses anos que faltam para o governo terminar para refazer esses erros? Todo brasileiro tem que torcer, em primeiro lugar, pelo Brasil. Agora, ninguém é cego. Eu fico vendo as coisas que ele fala e faz, e fico vendo, será que esse homem não vai perceber que o destino colocou ele no cargo mais importante do país? Será que ele vai continuar com esse circo, ao invés de ter uma postura de estadista
que é o que se espera dele. Então, eu acredito que o Bolsonaro é uma pessoa muito despreparada, né? Acidentalmente, ele chegou à presidência contra todos os prognósticos. Está demonstrando, pelo comportamento, algo que se esperava dele, que é falta de compostura para o cargo. Mas eu, como brasileiro, torço todo dia. Eu acordo de manhã dizendo, será que hoje ele vai trabalhar em proveito do país? Será que hoje ele vai falar de coisa séria? Será que hoje ele vai tratar com seriedade os assuntos nacionais? Torcer pelo país é diferente de torcer pelo presidente? Não, vê bem, o Bolsonaro nunca vai fazer um governo como o do Lula, por causa da cabeça dele. A cabeça dele é armar a população, é dar tiro, não vai. Mas você quer que mesmo que a pessoa seja diferente de você, que ela te represente. Por exemplo, eu nunca fui favorável ao governo Fernando Henrique Cardoso. Fui oposição o tempo todo. Mas é visível que ali tinha uma pessoa com estatura para o cargo. Percebe? Você não precisa ser partidário de uma pessoa para reconhecer méritos na pessoa. Entendeu? O Macron lá na França pode não fazer o governo que eu acho que é o melhor para a França, mas ele tem postura de presidente. A Angela Merkel tem postura de premier. Então são pessoas que têm postura. E isso é muito importante para um país. Uma pessoa ter consciência do cargo que ocupa. E não ficar fazendo fanfarronice. Eu vou esticar um pouquinho mais aqui, porque a gente quer fazer pelo menos uma pergunta de um dos nossos ouvintes, e tá pipocando o nosso WhatsApp, nossa live no Facebook aqui, há tempo ainda, e aí vou te pedir até para responder com um pouquinho mais de objetividade, para que a gente possa tentar encerrar na hora minimamente certa, para não entrar ainda mais no programa do meu amigo Paulo Roberto, que tá ali fora nos aguardando, e que tá até dando sinal. Continua aí, Rodrigo, mas a gente tem que respeitar o horário. O Nairon Ferreira, nosso ouvinte, mandou um WhatsApp aqui, ministro, perguntando o seguinte: gostaria, Rodrigo, que vocês perguntassem se o real motivo para que o Haddad tenha perdido as eleições do ano passado tenha sido as fake news. E ele disse que perdeu as eleições por conta das fake news. E que num cenário normal o Lula venceria. E ele também pergunta o seguinte: por que no segundo turno o Haddad afastou a imagem do ex-presidente Lula e até as cores do PT na campanha? Não, primeiro que não é verdade. Todos os programas eleitorais do PT, do primeiro e do segundo turno, tinham a imagem do Lula. Todos, sem exceção. Era uma determinação, inclusive minha, que nós tivéssemos a figura do presidente. Você vê que eu acho que é o único partido do mundo que, convicto de que o Moro tinha condenado o Lula sem prova, mesmo com o Lula preso, botou a imagem do Lula todos os dias na TV, na rádio e na TV. Todos os dias. Eu tenho convicção de que se o Lula fosse candidato, ele seria eleito, e digo mais, eles tinham convicção de que o Lula, se fosse candidato, estaria eleito. Tanto é que prenderam ele num processo ridículo. Um homem que vai, 4 anos depois de deixar a presidência, vai fazer uma visita para um apartamento, 4 anos depois de deixar a presidência, vai fazer uma visita num apartamento, num prédio onde ele tinha uma unidade, porque a dona Marisa era proprietária de um imóvel no mesmo prédio, vai visitar a cobertura para ver se tem interesse, nunca mais volta, não tem chave, não tem recibo, não tem contrato, não tem escritura, nunca mais voltou. Fez uma única visita 4 anos depois de deixar a presidência e é preso por causa disso. E querem nos convencer de que isso não foi um golpe contra o Lula para impedi-lo de voltar à presidência. E olha, eu sei que pimenta no olho dos outros é colírio, né? Agora, fake news é um negócio muito baixaria. Muito, muito pesado. O senhor já defendeu a inocência do Lula no caso do triplex, mas nos outros casos, por exemplo, no sítio de Atibaia, o senhor acredita que o Lula é inocente? Não, ali é pior, porque ali ficou provado que o recurso da compra do sítio veio da conta lícita de uma pessoa que não é o Lula, que é um amigo de 40 anos do Lula, o Jacob Ittar, 40 anos amigo do Lula, que comprou o sítio, porque o Lula não tem vida social. Ninguém viu o Lula num restaurante, ninguém vê o Lula numa praia, ninguém vê o Lula numa festa, ninguém vê o Lula numa embaixada, desde que ele surgiu como liderança política. Ele não tem vida social.
Ele morou a vida inteira num apartamento de 60 metros de laje em São Bernardo, que eu visitei, e eu fiquei espantado com o tamanho do apartamento dele em São Bernardo. Ele morou 20 anos nesse apartamento, tinha uma escadinha espiral que levava para uma laje, onde rolava um churrasco de vez em quando. Era isso o apartamento do Lula. A vida inteira esse homem não teve vida social. Pois 2 amigos resolveram fazer uma vaquinha com dinheiro lícito da conta da poupança, demonstrado, para comprar um lugar para ele ter onde ir com a família, com os netos, com os filhos, no final de semana. Tá provado isso no processo, que aquele sítio não é dele. Tá provado. Então, eu fico me perguntando o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Porque o Supremo tem agora um processo demonstrando que o Moro tinha ambições políticas. Isso não tem nada a ver com combate à corrupção. Estou falando de ambição política. Combater a corrupção, mais do que eu combati lá na Prefeitura de São Paulo, duvido. Mais do que o Lula fortaleceu Polícia Federal, Ministério Público, Controladoria Geral da União, duvido. Então não tem nada a ver com combate à corrupção. Todo mundo é a favor de combate à corrupção. Agora, o Moro tinha uma cisma com o Lula. Ele queria pegar o Lula de todo jeito, e o Intercept, as mensagens trocadas, mostram como ele era partidário. Ele estava fazendo papel mais de acusador do que de juiz. E depois, no dia seguinte da eleição, foi ser ministro do Bolsonaro. Você sabe que isso causou um espanto no mundo inteiro, menos aqui. Como é que um juiz que condena uma pessoa para favorecer outra vira ministro dessa outra no dia seguinte da eleição? Imagina, ele conversou sobre ser ministro, não tinha terminado ainda as eleições. Ele já estava conversando com o Bolsonaro para ser ministro. Ele estava vazando documentos da Lava Jato, vazando ilicitamente documentos da Lava Jato para influir na campanha eleitoral de 2018. Ele vazou um áudio da Dilma. Isso daria cadeia nos Estados Unidos, um juiz vazar um áudio no presidente da República. Vazou para prejudicar o Lula, não deixar ele assumir a Casa Civil. Ou seja, ele perseguiu o Lula. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Ele foi mesmo, ele foi um caçador mesmo, ele foi lá para prejudicar mesmo. E ele sabia que ele ia ter ganhos políticos com isso. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado? Combinado. Para começar então, PT em 2022. Olha, eu acho que a tendência é a gente ter candidato, né? O PT demonstrou uma força inacreditável. Nós ficamos em primeiro ou segundo lugar em todas as eleições desde 89, e eu acho que o PT tem todas as condições de apresentar uma proposta importante para o país. Lula daqui para frente. Vai ser um grande militante, como sempre foi. Bolsonaro. Olha, era o esperado, infelizmente. Futuro do Brasil. O Brasil é grande demais para se deixar abater por problemas conjunturais. Nós sempre vamos ser maior do que os nossos problemas. Luciano Huck, é ameaça? Acho que não. Tá começando aí. É bem-vindo, todo mundo é bem-vindo à política. A política é um lugar que todo mundo devia pensar em estar em algum momento da vida. Haddad prefeito de São Paulo em 2020? Não. Ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, uma entrevista inclusive um pouco mais ampliada. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em vir aqui conversar com os ouvintes da Rádio Super. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thalita. Foi um prazer muito grande falar com os mineiros aqui hoje. Obrigado. Valeu.